Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos para prestar a nossa homenagem a Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Rapidamente, esse santo nasceu há mais de 800 anos. Em 1195. Ele faleceu aos 36 anos, apenas. No entanto, tem marcado profundamente a espiritualidade da igreja. Às vezes a gente pergunta, como é que uma vida tão curta marcou tão profundamente, não só o tempo dele, mas até hoje? Talvez a gente possa dizer o seguinte: ele viveu intensamente o tempo que Deus lhe deu. Santo Antônio, como dissemos, nasceu em Lisboa. Naquele tempo, Portugal estava se organizando como nação. A língua portuguesa que nós falamos já estava em uso por documentos, poesias, todo caso. É o início da nação portuguesa. Ele nasceu num berço muito privilegiado, bem educado. Dos 17 anos até os 25 anos, ele foi morar em Coimbra, que é no norte, entrando para os cônegos agostinianos. Então vejam, 17 aos 25 anos. Esse período foi fundamental na vida de Santo Antônio. Ali estavam monges bastante numerosos, doutores bem formados na ciência da época, especialmente na ciência bíblica, nas ciências da teologia. Por isso a gente entende bem esse jovem inteligentíssimo Santo Antônio. Ele apreendeu profundamente a mensagem evangélica. O certo é que, quando ele tinha esses 25 anos, passou por ali um grupo de frades franciscanos. São Francisco ainda vivo, aliás, ele vai conviver com São Francisco. Esses eram 5 frades, que estavam em direção a Marrocos, do outro lado do mar, do Estreito de Gibraltar, que iam anunciar o evangelho aos muçulmanos. Na época falava sarracenos. E Santo Antônio observou aqueles jovens. Poucas semanas depois, eles voltaram, porém mortos, foram martirizados. Aquilo mexeu profundamente com Santo Antônio. E ele pede para entrar na ordem franciscana recém-fundada, saindo então dos agostinianos. E ele mesmo se propõe a ir aos sarracenos. Nós não sabemos bem o que aconteceu, se ele chegou lá ou não. O certo é que houve uma tempestade grande na ida, na volta, e o navio onde ele estava, foi direcionado ao sul da Itália, na Sicília. E ali ele foi acolhido, já lá havendo grupos de frades franciscanos. Foi acolhido, bem acolhido, e havia uma grande reunião, chamada um capítulo dos frades em Assis. Esse capítulo ficou famoso porque foi chamado o capítulo das esteiras. Eram tantos frades já, que eles então, era em pleno verão, eles não cabia
no conventinho da Porciúncula. Então eles fizeram cabanas de esteiras, de vegetais, né? E ali passaram, né, essa grande reunião de decisão. E foi muito importante. Foi dividida as províncias e São Francisco recebeu uma obediência para ir para o norte da Itália, em Pádua. E ele logo se mostra, embora em toda a simplicidade, ele se mostra como uma pessoa muito inteligente, muito, né, brilhante nas falas, nas intervenções. Veja, ele morreu com 36 anos. Então, nesse período, ele tinha só 26 anos. E São Francisco dá a ele uma tarefa de pregador e, além disso, de professor de teologia. É o primeiro professor de teologia da ordem franciscana. Ali naquela região, ele se torna muito conhecido, ele participa da vida do povo. Talvez aí esteja um dos mistérios de Santo Antônio. Ele se interessa pelos trabalhadores, pelos jovens, as pessoas doentes. E aí tem essa nossa tradição que ele se torna alguém que distribui o pão, alguém que defende os famintos, não só com a distribuição do pão, mas pregando a justiça, a uma melhor organização da vida dos trabalhadores, dos donos de terra, etc. E se torna também, conforme a tradição, um defensor do direito que as pessoas têm de constituir a família, sem muitas exigências, de começar uma vida na simplicidade, porque algumas cidades exigiam, né, que a pessoa já tivesse uma profissão, mas não, vamos começar a vida dos jovens, né? E aí ele se torna, pela tradição, um santo casamenteiro, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão seguinte. Santo Antônio, ele é um religioso consagrado. Pela tradição da igreja, os religiosos fazem 3 votos: a pobreza, a castidade e a obediência. Nós tivemos um grande frade aqui no Brasil, chamado Luiz Loscheider, que tornou-se cardeal da igreja, uma influência muito grande, não só no Brasil, na América Latina, no mundo. E ele escreveu um livrinho dizendo o seguinte: os conselhos evangélicos, esses 3, pela tradição, dizem respeito não apenas aos que fazem desses conselhos um voto, mas a todos nós. Então, ele diz o seguinte, começando com a pobreza: a importância do uso e posse equilibrada dos bens terrenos. Todos nós, todo cristão, isso é o Evangelho, né? Usar adequadamente os bens deste mundo, sem apegos, sem uma busca de uma vida simples, sóbria, até austera, né? Sem sonhos consumistas, gastando desnecessariamente, consumismo estúpido às vezes, viu? Então, nós todos podemos imitar Santo Antônio nesse conselho evangélico da pobreza, deixando claro o seguinte: aqui se fala da pobreza evangélica. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Aquela pobreza material, social, nunca foi desejada por Jesus, né? E Deus não foi Deus que fez essa pobreza, não.
Isso é fruto da nossa organização social e econômica, da nossa história, digamos assim. Então, vamos entender bem. Nós aqui nos referimos à pobreza evangélica. O segundo conselho, a castidade. Ora, tanto os celibatários, no caso Santo Antônio, ele era um celibatário, mas também nós temos pessoas no mundo que não se casam. Então, tanto os celibatários quanto as pessoas casadas devem servir ao Senhor com o coração indiviso. Isso é a castidade evangélica. Também os casados têm que lutar para se conservarem puros e não se deixarem levar pelas ideias do mundo atual. Então, nós temos que tender à maturidade dos nossos afetos, do nosso relacionamento. Santo Antônio fez o voto de castidade. Esse conselho vale também para todos nós. Finalmente, a obediência. A obediência, a gente pensa que é cumprir ordens, também. Mas é muito mais do que isso. A obediência refere-se a ouvir, audir em latim, ouvir bem. Ouvir bem o quê? Ouvir bem o que as coisas nos sugerem naquele momento, naquela circunstância, naquela momento que a gente está vivendo. Então, a obediência é um ato profundamente comunitário. Nós vivemos em comunidade, começando pela vida familiar. Então, ali, a obediência naturalmente refere-se ao pai, à mãe, mas é muito mais, é toda essa convivência familiar. Aqui, o Dom Aloísio faz uma observação muito interessante, que a obediência foi um elemento determinante na redenção que Jesus nos trouxe. Diz lá a carta aos Filipenses: ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a obediência refere-se a nós. Não é como diz Jesus: olha os sinais dos tempos. E a partir desses sinais, nós nos organizamos. Nós nos organizamos como pessoa, como pequena comunidade familiar, como trabalhadores, os vários ofícios, os vários papéis sociais que nós temos que fazer no mundo. Santo Antônio, ele fez isso por um voto, mas todos nós devemos seguir os conselhos evangélicos. Então, Santo Antônio realmente inspira a igreja, inspira o nosso mundo de hoje também. Santo Antônio, que fez esses votos e os cumpriu bem, de tal maneira que se tornou um símbolo, um sacramento para nós. É interessante que às vezes as pessoas não sabem. Santo Antônio, as obras dele já publicadas em português são vários volumes, tamanho assim mais ou menos, tá vendo? De livros grossos assim. Os seus sermões, suas explicações, e ali ele fala, por isso que ele é chamado um doutor, ele é um doutor da igreja, ele acrescentou coisas novas para a gente compreender a mensagem do Evangelho. Eu fiz uma seleçãozinha de palavras, de frases que ele diz. Uma começa assim: cessem as palavras, falem as obras. Então, o primeiro dever do pregador, de um educador, de um pai, de uma mãe, é
fazer aquilo que ele pede para os seus filhos, para os outros fazerem. Então, o pregador deve ser o primeiro a cumprir. Cessem as obras, cessem as palavras, falem as obras. Ele disse também o seguinte: nada é difícil para quem ama. Olha, a gente fala que a fé move montanha, é verdade. Mas o amor, ele faz de nós pessoas poderosas, né, que pode realizar coisas boas. Nada é difícil para quem ama. Feliz aquele que é capaz de se condoer dos pobrezinhos. Aqui entra a empatia, né? E no caso nosso, o próprio humano tem que ser assim, mas mais ainda por causa de Jesus, né? Então, em Jesus, Deus aproximou-se de nós e se condoeu do humano. Quando falares, não digas de ninguém ausente, senão o bem. Olha que coisa difícil. Uma pessoa que está ausente, você vai falar o que dele? O bem. Esse é um conselho de Santo Antônio. A ira e a inveja são desarmadas quando a razão predomina. Então, às vezes, a pessoa, nós encolorizados, nós perdemos o raciocínio. E, finalmente, o justo oferece preces à Santíssima Trindade na prosperidade e na adversidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia dedicado a Santo Antônio, nós podemos concluir o seguinte: a revelação de Deus não nos propõe o mínimo legal, não é cumprir lei, é também, mas esse mínimo é insuficiente. O que nós temos através da pregação de Jesus no Sermão da Montanha: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É esse o nosso ideal. Certamente nunca será cumprido plenamente. Porém, nós temos que esforçar-nos a atender a essa perfeição. Que Santo Antônio continue sendo para essa comunidade, para seus devotos, devotas, né, alguém que nos inspira e nos dê força, coragem, para nunca desanimarmos do ideal evangélico, desses 3 conselhos, viu? O uso adequado dos bens deste mundo, a castidade, o olhar, né? Jesus falou nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. E a obediência, a exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Santo Antônio nos inspire nas nossas vidas. Amém.